Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Passei 7 anos casado com uma mulher que não se importava com minha opinião e sentimentos o tempo todo, e o mais irritante é que para mim esses 7 anos foram uma mentira completa. Minha esposa nunca mostrou sua verdadeira face até que seus colegas de trabalho começaram a cortejá-la, com quem ela queria passar a noite. Grey Penner estava com 120 páginas em seu último romance de Clive Cussler quando finalmente ouviu o carro de sua esposa entrando na garagem. Ele verificou seu fit. Eram 8h17 da noite. Ele franziu a testa. Era a terceira vez na semana que sua esposa chegava tarde do trabalho. Até 4 meses atrás. Ela nunca se atrasou nos 7 anos em que eles foram casados. Grey não era ingênua. No começo, ele não pensou muito quando Kelly ligou para dizer que chegaria atrasada. Mas uma noite, quando ela chegou em casa ainda mais tarde do que o normal, ele notou que seu batom estava levemente borrado, uma raridade dada a atenção meticulosa de Kelly à sua aparência. Ele tinha quase certeza de que detectou a loção pós-barba de outro homem quando ela se inclinou para beijá-lo, então naquela noite na cama, ele deliberadamente aninhou-se perto do pescoço dela enquanto a acariciava por trás. Ele não sabia muito sobre fragrâncias, mas sabia que havia uma diferença significativa entre os ombros brancos que ele havia comprado para ela e qualquer perfume que ele estivesse sentindo. Droga! Grey quase engasgou quando sua esposa ruiva entrou pela porta. Aos 30, ele sentiu que ela estava tão bonita quanto quando a viu pela primeira vez na faculdade, e seu quase suspiro era sua reação usual toda vez que a via depois de ficarem separados por várias horas ou mais. Kelly sorriu para si mesma quando notou a reação usual do marido à sua entrada. Ela sabia que a resposta dele era um elogio sincero, e ela teve que admitir para si mesma que achava excitante que ele ainda a achasse atraente mesmo depois de ela ter estado com outro homem. Ei, querido, ela disse enquanto se pavoneava até ele, lhe dava um beijo rápido nos lábios e se virava para subir as escadas, seu sorriso invisível confiante e condescendente. Só preciso ficar confortável. Dê isso em 1 minuto. Grey não disse uma palavra enquanto sua esposa entrava e subia as escadas, não que ela parecesse notar. No entanto, ele notou o cheiro agora familiar de loção pós-barba. Pela primeira vez, ele franziu a testa enquanto ela subia as escadas, temendo o confronto iminente que aconteceria em breve se ele quisesse salvar seu casamento. Neste ponto, Grey tinha certeza de que sua esposa não havia cruzado completamente a linha com o príncipe de Paco Rabanne, como ele se referia ao seu suposto sedutor, mas ele acreditava que ela estava se aproximando. Por 7 anos, Grey temeu que sua linda esposa um dia percebesse que havia se casado com alguém menos atraente e buscasse mudar isso. Grey não o achava feio, mas acreditava que sua aparência média não se comparava à beleza extraordinária de sua esposa. A cobra que entrou no jardim do Éden dele se chamava Johann Wegmann. Kelly era vice-presidente assistente em uma empresa internacional de telecomunicações. Johann era um vice-presidente loiro, bem constituído, de 40 anos, que havia se transferido da sede da empresa na Holanda há cerca de 6 meses. Durante as 2 primeiras semanas após sua chegada, Grey ouviu muito mais do que queria sobre o recém-chegado holandês até que Kelly de repente parou de mencioná-lo completamente. Grey ficou desconfiado. Ei, aquele novo holandês ainda está no seu escritório? Grey perguntou uma noite durante o jantar quando Kelly estava falando sobre seu dia. Sim. Por que você pergunta? Ela respondeu, um pouco confusa. Por um tempo, ele era tudo sobre o que você falava. Agora é como se ele tivesse desaparecido completamente, Grey disse. Bem, ele trabalha em outro departamento. Não nos vemos muito, ela respondeu, seu rosto ficando visivelmente vermelho. Grey murmurou, dando uma mordida na comida enquanto notava que sua esposa tinha acabado de mentir para ele. As madrugadas começaram logo depois.
Desde o momento em que Kelly conheceu o holandês de 1,93 metros e 112 quilogramas, ela se sentiu fisicamente atraída por ele. Ele não só tinha um físico impressionante, mas também exalava uma confiança beirando a arrogância. Ele falava 3 línguas e tinha olhos azuis profundos que pareciam olhar para a alma de Kelly toda vez que ele olhava para ela. Na verdade, Kelly e Johan não trabalhavam em departamentos diferentes e, na verdade, interagiam com bastante frequência em seus locais de trabalho. Algumas semanas depois que Johan se juntou à equipe, eles se reuniram para almoçar juntos. Kelly amava o marido e nunca realmente pensou sobre o fato de que o relacionamento deles com Johan estava ficando cada vez mais próximo. Johan, por outro lado, estava bem ciente do vínculo crescente deles e furtivamente a guiou nessa direção. Ele sabia que Kelly era casada, mas presumiu que ela o deixaria saber se ele ultrapassasse os limites. Em sua cultura, casos extraconjugais não eram mal vistos. 2 semanas depois, o casal estava trabalhando em um projeto que não estaria totalmente concluído até o fim do dia. Johan sugeriu que eles poderiam retomar o projeto logo de manhã ou dedicar um tempinho extra naquela noite ao escritório. O sorriso dela transmitiu tudo o que ele precisava saber. Ela rapidamente ligou para Gray em seu escritório para informá-lo de que chegaria algumas horas atrasada. Ele observou para si mesmo que era a primeira vez que ela se atrasaria em todos os anos em que trabalhou para sua empresa. Como ele ocasionalmente tinha que trabalhar até tarde, ele não tinha reclamações e disse a ela que faria o jantar naquela noite. Ela se emocionou com o quão atencioso ele era. Os dois saíram do escritório às 7, embora tivessem terminado o trabalho por volta das 5:30. Ambos estavam cientes do horário. Trabalhar, ou melhor, ficar até tarde, começou a se tornar uma ocorrência regular para a dupla, que passava boa parte do tempo extra conversando no início. Isso evoluiu para toques, abraços e beijos. Kelly estava totalmente ciente de que estava à beira de uma ladeira escorregadia, mas estava gostando de ter um marido e um namorado? Na verdade, ela estava tão envolvida em seus próprios sentimentos que não sabia ou não se importava que seu marido tivesse notado. Depois da faculdade, Gray conseguiu uma boa posição com um bom salário em uma pequena empresa local de telecomunicações. Kelly, tendo o mesmo diploma que Gray, começou em uma posição inferior, mas com uma empresa internacional. Os dois tinham um plano de permanecer sem filhos até os 30 anos. Eles também decidiram que Kelly seria a primeira a voltar para a escola online para obter seu mestrado em negócios para que ela pudesse progredir em sua empresa. Depois que ela concluísse seu mestrado, seria a vez de Gray fazer o mesmo para progredir em sua carreira. Kelly obteve seu mestrado em 4 anos e logo recebeu uma promoção que aumentou seu salário e posição acima do marido em sua empresa. Ele estava muito orgulhoso dela e satisfeito que seu plano de carreira estava funcionando. Presa em seu sucesso financeiro e pessoal, Kelly perdeu de vista seu plano original. Quando chegou a vez de Gray seguir seu mestrado, ela argumentou que eles deveriam usar o dinheiro para comprar uma casa para sua futura família. Gray estava infeliz por adiar seus sonhos, mas reconheceu que comprar uma casa era uma boa ideia. Ela o lembrou de que ele sempre poderia voltar para a escola em alguns anos. No entanto, Kelly continuamente encontrava despesas significativas que exigiam o dinheiro deles, atrasando o MBA de Gray. Não querendo parecer egoísta, ele sempre concordava com os desejos dela. Kelly gostava de ser a principal provedora e de ter o trabalho mais prestigioso. Ela começou a se ver como a mais igual dos dois parceiros. Kelly se sentiu nervosa enquanto descia as escadas. Ela amava o marido, mas ansiava por Johan. Ela precisava senti-lo dentro dela, passar a noite com ele, aconchegar-se a ele depois que fizessem amor. No entanto, ela não podia trair o marido. Ela tinha que contar a ele primeiro, então não seria considerado traição. Ela sabia que ele a amava tanto quanto ela o amava, e ele lhe daria esse fim de semana, esse passe livre. Ele nunca havia negado nada a ela antes. O jantar está no micro-ondas. Você só precisa esquentar por 1 minuto, Gray disse categoricamente quando Kelly desceu. Obrigada, querida. Vou pegar em um momento. Podemos conversar? Ela perguntou. Gray levantou os olhos do livro. Dirk Pitt teria que esperar. Gray percebeu que Kelly tinha algo importante para discutir.
Poderia estar relacionado ao que ele queria falar com ela em breve? Eu quero um passe livre neste fim de semana, Gray, Kelly disse hesitante, mas claramente. Gray sentou-se congelado no sofá, sua mente a mil. Ele esperava não parecer tão chocado quanto se sentia. Ele sentiu como se suas entranhas estivessem se revirando. Com licença, ele perguntou, sabendo que tinha ouvido corretamente. Preciso passar um fim de semana inteiro com Johann Wegmann, ela respondeu. Temos sentimentos que precisam ser abordados, só uma vez. Eu te amo, Gray. Não ele. E eu voltarei para você depois deste fim de semana e passarei o resto da minha vida mostrando o quanto eu te amo. Gray sentiu-se ainda mais enjoado, sabendo que, ao simplesmente pedir, Kelly havia acabado com o casamento deles. No entanto, ele sabia que essa situação trágica tinha que ser enfrentada. E se depois deste fim de semana você perceber que uma vez não é o suficiente, ele perguntou. E se você decidir que precisa dele por mais de um fim de semana? E se você decidir que precisa dele mais do que de mim? Isso não vai acontecer. Eu prometo, ela respondeu rapidamente. Sério? Como você pode prometer isso? Você me prometeu 12 anos atrás, você jurou, que abandonaria todos os outros por mim e agora está quebrando essa promessa tão facilmente. Ela corou novamente e começou a olhar para todos os lugares, menos diretamente para ele. Eu preciso disso, Gray. E eu sei que você me ama o suficiente para me dar isso, ela sussurrou. Na verdade, Kelly, você não precisa disso, mas você certamente quer e você está esperando que eu seja tolo o suficiente para dar isso a você. Não vai acontecer, ele reiterou. Mas eu não sou seu dono, então se você realmente quiser fazer, você pode. Apenas lembre-se de que para cada ação, há uma reação igual e oposta. Obrigada, Gray. Fico feliz que você tenha entendido, Kelly disse. Não, querida, não tente agir como se não me entendesse completamente. Eu só disse para você fazer o que você sente que deve fazer e então eu farei o que devo fazer, ele disse. Tanto faz, ela disse. Kelly estava sentada na mesa da cozinha tomando café quando Gray entrou pela porta na noite seguinte. Ele notou uma pequena bolsa perto da entrada quando entrou. Observando sua roupa, ele pensou que ela estava definitivamente vestida para uma saída à noite. Ela estava usando um de seus vestidos azul centáurea mais atraentes, na altura do meio da coxa, que revelava uma parte significativa de seu amplo decote. Você parece bem confiante, Gray comentou, colocando suas chaves e carteira no chão. Ela sorriu timidamente. Estou confiante em meu amado marido, ela respondeu suavemente. Ele levantou uma sobrancelha. Agora me dê um beijo de despedida e tenha um ótimo final de semana. Sem mau humor, ela disse. Gray sentiu uma forte vontade de agarrá-la pelos braços e sacudi-la, mas em vez disso ele lhe deu um sorriso triste e balançou a cabeça. Deus, eu te amei tanto, querida, ele sussurrou antes de se virar e subir as escadas. Embora ela tenha notado que ele não a beijou para se despedir, Kelly não conseguiu perceber o uso do pretérito por Gray em sua expressão de amor quando ela saiu de casa. Seus pensamentos já estavam a quilômetros de distância, focados em onde Johann esperava sua chegada. Ela se sentia como uma virgem de 16 anos indo para seu primeiro baile de formatura. Kelly e Johann estavam planejando seus fins de semana nas últimas 2 semanas. Depois de 3 meses de beijos e toques, eles decidiram que era hora de ver como o relacionamento deles se desenvolveria. Johann não se incomodou com o fato de Kelly ser casada. Ela disse a ele que ela e o marido estavam resolvendo alguns problemas. Kelly encontrou Johann no saguão do hotel e eles fizeram o check-in como Sr. e Sra. Johann Wegmann. Eles subiram para o quarto e deixaram a bagagem. Antes de sair, Johann pediu para Kelly dar uma volta com ele. Ele assobiou suavemente em resposta e então a puxou para si para um beijo. Ela pensou, meu Deus, esse homem sabe beijar. Eles tinham reservado uma mesa em uma churrascaria de luxo para as 19 horas, então tiveram que fazer as malas e ir embora. O jantar foi delicioso. Eles gostaram de beber uma garrafa de bom vinho, mas apenas uma cada, porque ambos queriam que a comida fosse deliciosa. De sobremesa, todos tomaram sorvete.
Durante o jantar, eles conversaram em voz baixa, aproveitando a companhia um do outro. Eles estavam se tocando ternamente, para qualquer observador, eles teriam parecido um casal profundamente apaixonado. Enquanto isso, os restos de uma pizza de calabresa de tamanho médio e 4 garrafas de cerveja vazias estavam na mesa de lanches ao lado da lazeboy de Gray. Embora Gray fosse um bom cozinheiro, ele não conseguiu dar conta da tarefa naquela noite. Depois de pensar um pouco, ele decidiu que pizza e cerveja eram o prato perfeito para uma noite que sua esposa passaria com outro homem. Depois de terminar sua refeição, Gray subiu as escadas para o quarto principal, levando vários sacos grandes de lixo com ele. Ele passou os 30 minutos seguintes casualmente colocando todas as roupas de Kelly em sacolas, então as carregou para baixo e as colocou perto da porta da frente. Ele manuseou suas joias e artigos de higiene com um pouco mais de cuidado, colocando-os em uma caixa perto da porta. Sentindo uma mistura de satisfação e raiva indescritível, Gray desceu as escadas, colocou o DVD no aparelho e se acomodou para assistir seu filme favorito de todos os tempos, o clássico de Mel Brooks, O Jovem Frankenstein. Enquanto isso, Kelly e Johan tinham acabado de entrar no quarto quando ele a beijou. Ela colocou os braços em volta do pescoço dele e eles se beijaram por cerca de 1 minuto. Enquanto eles se beijavam, Kelly se abaixou e tocou o instrumento de Johanna, o que ela tinha feito várias vezes nas semanas anteriores. Com base no que ela havia notado nas roupas dele, Kelly esperava que a ferramenta de Johan fosse um pouco maior e mais grossa do que a de seu marido, especialmente considerando a vantagem física de Johan. Ele era 15 centímetros mais alto e 40 libras mais pesado do que seu marido. Kelly também notou que ele era mais atencioso com ela do que seu marido, fazia tudo de forma organizada e elegante. No começo, Kelly se sentiu um pouco estranha, até perceber que precisava deixar seu novo parceiro liderar. Nos minutos seguintes, eles fizeram pequenos ajustes várias vezes até que Johan encontrou o ângulo perfeito e começou a liderar todo o processo. Kelly rapidamente encontrou seu ritmo, mas 5 minutos depois Johan terminou tudo prematuramente, deixando-a insatisfeita. Apesar do fato de Johan elogiá-la enquanto eles estavam deitados juntos, ele não fez nenhum esforço para ajudar a completar o que eles tinham começado. Decepcionada, Kelly percebeu que eles ainda tinham muito tempo. Após um intervalo de 20 minutos, Kelly tentou animar seu parceiro novamente, sabendo que às vezes leva muito tempo para seu marido se interessar. No entanto, ela ficou decepcionada mais uma vez, pois Johan não respondeu. Dê-me mais alguns minutos e então podemos passar para a segunda rodada, ele sugeriu. Você poderia, por favor? Bem, você entendeu? Kelly perguntou incerta. Johan olhou para ela com desdém, como se ela tivesse sugerido algo completamente nojento. Sim, você poderia tomar um banho rápido primeiro? Johan perguntou. Kelly saiu lentamente da cama e foi para o chuveiro. Quando Kelly voltou para o quarto, Johan estava dormindo. Limpando a garganta alto, ela acordou Johan. No final, ela mal o persuadiu a completar tudo. No fim de semana, Kelly jurou não comparar Johan a Gray, acreditando que seu marido superaria. No entanto, ela relutantemente admitiu que Johan não estava à altura da habilidade de seu marido como amante. Depois de suportar alguns minutos chatos, Kelly finalmente conseguiu o que queria, e isso exigiu mais esforço do que ela já havia feito. Depois disso, Johan quis ir para o segundo round, e ela achou isso insanamente nojento. Sério? Kelly pensou consigo mesma. No dia seguinte, sábado, o casal tinha planos para um dia inteiro de atividades ao ar livre, seguido de outro jantar suntuoso. Kelly esperava que o que aconteceu na noite passada fosse um incidente isolado. Gray passou o sábado inteiro sozinho, sem nem se dar ao trabalho de ligar a TV até a noite. Não importava como avaliasse a situação, ele não conseguia imaginar como manter um relacionamento com sua esposa. Ele ainda a amava, esse sentimento não desaparecia da noite para o dia, mas ele não conseguia suportar o desrespeito que ela havia demonstrado a ele recentemente, e não conseguia confiar nela novamente, sempre esperando que ela pedisse permissão para ficar com outro homem. Um replay de Live It to Beaver estava passando na tela, mas Gray não percebeu nada, perdido em seus pensamentos sobre os momentos felizes com Kelly. Honestamente, Gray sempre achou intrigante como ele e a outra pessoa acabaram juntos.
Ambos estudando administração na Arizona State University, eles compartilhavam várias aulas, mas Gray nunca pensou que a jovem atraente sequer o notasse. Ela sempre teve um grupo de admiradores ao seu redor, mas no penúltimo ano ela o surpreendeu escolhendo o assento ao lado dele em uma aula de contabilidade de honras. Durante toda a aula, ela fez um esforço para flertar com ele. Para sua surpresa, ela o convidou para um café depois da aula. Naturalmente, ele aceitou. O casal permaneceu inseparável durante a faculdade e se casou cerca de 6 meses após a formatura. Até recentemente, Gray estava confiante na força do relacionamento deles. No entanto, eventos recentes quebraram, e Kelly cometeu um ato imperdoável. Deitada ao lado do Johan adormecido, Kelly refletiu sobre o quanto ela teria que se humilhar para ganhar o perdão do marido pelo seu fim de semana inoportuno. Ela se lembrou da reação de Gray quando ela falou sobre o passe para o dormitório, e ainda assim ela acreditava que o amor dele por ela era forte o suficiente para suportar uma simples brincadeira. No entanto, ela nunca pensou que estar com Johan iria se preocupar com seu marido. Deitada de costas com a mão de Johan ao seu lado, ela sentiu os efeitos da proximidade deles. Eles estavam juntos 2 vezes naquela noite de sábado, depois de um dia agradável na cidade. Durante a caminhada, Johan era charmoso e cativante, mas quando voltou ao quarto para a segunda noite, parecia distante. Embora ela o tratasse com compreensão, ela não conseguia ignorar seu distanciamento. Ela se recusou a qualificar suas ações como intimidade. Valeria a pena chatear Gray por isso, ele pensou, repreendendo-se mentalmente. Deus, eu sou um idiota. Depois de um banho rápido e um brunch agradável, Johan e a Sra. Wegman fizeram o check-out do hotel, sorrindo o tempo todo. Kelly manteve a compostura, sorrindo o tempo todo. Os momentos mais apaixonados deles pareciam ser um beijo no estacionamento quando eles se separaram para ir para casa. Kelly usou seu trajeto de 1 hora para organizar seus pensamentos e fortalecer sua posição no que ela supôs que seria uma disputa contínua com seu marido sobre seu passe. Apesar da fúria inicial e dos ultimatos de Gray, ela ainda estava confiante de que ele acabaria cedendo. Afinal, ela geralmente conseguia conquistá-lo para o seu lado. Se houvesse uma briga, ela refletiu, ela sempre poderia recorrer à compra de roupas íntimas e saltos provocantes. O pensamento de quão facilmente os homens poderiam ser confundidos trouxe um sorriso aos seus lábios. Depois de estacionar o carro na garagem e desligar o motor, Kelly levou um momento para verificar sua maquiagem no espelho retrovisor antes de pegar sua bolsa no banco de trás. Respirando fundo, ela entrou confiante em sua casa. Oi, estou de volta, ela anunciou ao entrar na cozinha da garagem. Ela parou, esperando que Gray a cumprimentasse como de costume. Mas, para seu horror, não houve resposta. Quando ouviu o som da TV na sala de estar, ela foi até lá, claramente incomodada com o que considerava o comportamento imaturo do marido. Gray sentou-se em sua preguiçosa cadeira, absorto em um jogo de beisebol. Ele olhou brevemente para sua esposa, oferecendo um aceno sem dizer uma palavra. Claramente descontente, ela saiu furiosa da sala. É assim que você vai lidar com isso? Ela resmungou antes de sair. Momentos depois, ela retornou, perplexa com a visão de várias sacolas perto da porta da frente. O que há com todas essas sacolas? Ela exigiu, sua frustração evidente. Não recebendo resposta de Gray, Kelly começou a inspecionar as sacolas, suas reações variando de choque a raiva. Isso não é uma piada, Gray. O que você está pensando? Ela exclamou. Gray, aparecendo atrás dela sem fazer barulho, respondeu, preparando sua partida quando eu lhe entregar os papéis do divórcio. Chocada, Kelly retrucou, não haverá divórcio. Nós discutimos isso. Foi só um final de semana. Depois de 12 anos de casamento, você não pode me dar isso? Primeiro, não tivemos uma conversa. Você falou, eu escutei. Você mencionou pegar um passe de corredor. Quando chegou minha vez de falar, deixei claro que não aceitaria isso. Não é minha culpa se você não me levou a sério. Nós somos casados. O que significa? Nenhum passe de corredor. Nunca. Gray afirmou.
Você está pensando seriamente em terminar nosso casamento em um fim de semana, considerando todo o tempo que passamos juntos e todo o tempo que poderíamos passar juntos no futuro? Ela perguntou, pânico evidente em sua voz. Não teremos um futuro juntos se você continuar nesse caminho. Eu deixei isso claro. Que parte de eu farei o que tenho que fazer você não entendeu? Gray rosnou. Lágrimas brotaram nos olhos de Kelly. Talvez pela primeira vez no casamento, Gray não se moveu para confortá-la. Mesmo que você tenha sido a primeira a confessar, ainda é traição. Gray afirmou, acusadoramente. Especialmente porque eu disse explicitamente para você não fazer isso. Você nunca me disse explicitamente para não fazer. Você disse que eu poderia fazer minhas próprias escolhas, ela rebateu, tentando transferir a culpa. E lidar com as consequências. Parece que você convenientemente esquece o que não quer lembrar. Gray retrucou. Kelly andava furiosamente de um lado para o outro, olhando para seus pertences embalados em sacolas, sua respiração pesada de emoção. Bem, eu não vou embora. Esta é minha casa também, ela declarou. Tudo bem. Mas já que suas coisas já estão embaladas, mova-as para o quarto de hóspedes. Estou hospedado no quarto principal, Gray insistiu. Tudo bem, ela resmungou, relutantemente levantando as malas de volta para cima. Você vai ajudar? Eu já fiz a minha parte, ele respondeu. Eu arrumei as malas. Gray voltou para a sala de estar e voltou a assistir ao jogo de beisebol, o som dos passos frustrados de sua esposa e as reclamações murmuradas ecoando de cima. Quando ela finalmente desceu as escadas, Kelly se jogou no sofá da sala de estar e começou a folhear o jornal de domingo que Gray havia deixado na mesa ao lado de seu lugar de costume. Ela tentava farfalhar o jornal alto toda vez que virava a página ou se remexia na cadeira. Você nem vai perguntar como foi meu fim de semana? Ela suspirou. Por que eu deveria me importar? Eu presumi que você os passou me traindo. Não é isso que esposas infiéis fazem? Gray retrucou. Bom. Também fomos caminhar e fizemos coisas diferentes e experimentamos alguns restaurantes ótimos, ela protestou. Que fofo. Tenho certeza de que alguém que você conhece vai achar isso fascinante. Seu marido, Billy. Ele não acha, Gray disse. Gray observou que sua esposa não compartilhava do mesmo nível de excitação que ele esperava, especialmente considerando o rebuliço que ela fez sobre ir. Sua inclinação para discutir outros aspectos além da intimidade do encontro deles com Johan deu a entender a Gray que Johan pode não ter sido tão impressionante quanto ele pensou inicialmente. No entanto, Gray ignorou qualquer preocupação, considerando que não era problema dele. Na segunda-feira, Gray passou seu tempo resolvendo contas bancárias e lidando com os aspectos financeiros do divórcio iminente. Como não conseguiu marcar uma consulta com seu advogado de família preferido por mais uma semana, ele se resignou a coexistir com Kelly sob o mesmo teto por mais um tempo. Enquanto isso, Kelly passou o dia evitando Johan, ciente de suas diferentes perspectivas sobre o resultado do fim de semana. Ela sentiu uma mudança profunda e negativa na dinâmica do relacionamento deles. Acima de tudo, ela esperava desesperadamente pela compreensão e apoio de Gray para afastar quaisquer avanços futuros de Johan. A vida de repente se tornou incrivelmente complexa para Kelly. Ela deliberou entre ter uma conversa franca com Gray ou simplesmente deixar as coisas acontecerem, esperando que seu marido eventualmente se acalmasse. Optando pelo último como o caminho de menor resistência, ela temeu a possibilidade de ser rotulada como um termo depreciativo por Gray novamente. Depois de contemplar a situação de todos os ângulos, Kelly relutantemente reconheceu que o termo vagabunda parecia mais adequado do que esposa amorosa. Com o coração pesado, ela se perguntou se sua perspectiva teria sido diferente se o fim de semana tivesse sido um sucesso retumbante em vez de um fracasso abismal. Quando Gray chegou em casa do trabalho, ele permaneceu em silêncio, sem dizer uma palavra para Kelly durante o jantar. Apenas um rápido agradecimento escapou de seus lábios enquanto ele terminava sua refeição e limpava seu prato. Enquanto Gray se movia em direção à sala de estar, o pedido de desculpas de Kelly o seguiu. Sinto muito, Gray, sinto mesmo, ela implorou. Acho que esperava que você se importasse o suficiente comigo para me dar um fim de semana.
Importou-se o suficiente? Gray retrucou, seu tom cheio de amargura. Depois de todos esses anos, eu esperaria que você me amasse o suficiente para não pedir permissão para se comportar promiscuamente. Quão egocêntrico e ingênuo você pode ser? Os problemas de Kelly aumentaram no dia seguinte no trabalho. Apenas 5 minutos depois de chegar ao seu escritório, uma colega próxima, Emma LaSalle, entrou e fechou a porta, uma ocorrência rara em seu local de trabalho. Por favor, me diga que você não passou o fim de semana com o Thor holandês, Emma sussurrou meio que apesar da porta fechada. Os olhos de Kelly se arregalaram em alarme. Ele está se gabando? Não, 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 ela murmurou, seu rosto se contorcendo de vergonha e raiva. Se não veio de você, provavelmente veio dele, Emma respondeu, mas eu não ouvi isso dele diretamente. Eu ouvi algumas garotas fofocando sobre isso na sala de descanso enquanto eu estava pegando café. Se os rumores já estão circulando às 8 da manhã, o escritório inteiro saberá ao meio-dia. Não há como esconder isso agora. Kelly cobriu o rosto com as mãos e Emma viu lágrimas pingando em sua mesa. Então você se tornou aquela que toda mulher ama odiar. E agora todo cara quer fazer parte disso. Então valeu a pena? Emma perguntou, erguendo as sobrancelhas. O problema é que não valeu a pena. Eu realmente chateei meu marido. Por quê? Kelly perguntou. Johan pode ser alto, bonito e charmoso, mas ele é uma decepção na cama. Ele não é tão bom assim. E ainda assim ele age como se fosse algum tipo de presente para as mulheres. O choque de Emma se transformou em preocupação. O quanto você está disposta a suportar para estabelecer um relacionamento com seu marido? Perguntou Emma com uma expressão séria no rosto. Eu queria que fosse tão simples, Kelly respondeu. Gray está falando sobre divórcio. Depois de 7 anos vivendo juntos, ele está ficando louco. Não, vamos falar sobre isso. Nenhuma consulta, nada. Pensei que ele ficaria chateado, mas ele está furioso. Nunca o vi tão irracional. E não é como se eu não o tivesse avisado. Sim, mas se ele não aprovou, seu aviso não significou nada. Você é inteligente. Você não pode fingir que não sabia que isso poderia acontecer, disse Emma. Gray achou bastante coincidência quando, 2 semanas depois, Kelly ligou para ele chorando após receber os papéis do divórcio em seu escritório. E ela repetiu quase exatamente o que ele havia dito antes. Você disse que eu poderia dormir com ele. Você disse isso. Ela soluçou ao telefone. Eu nunca te dei permissão explícita para isso. Eu apenas declarei que era sua decisão, mas haveria repercussões. Eu nunca te dei liberdade limitada para se envolver com aquele cara loiro. Você se concentrou somente em seus desejos, desconsiderando os meus, Gray afirmou. Algumas semanas depois, Gray recebeu uma ligação de seus sogros pedindo que ele reconsiderasse e conversasse com a filha sobre a reconciliação. Gray respeitava seus sogros e sempre teve um bom relacionamento com eles. Ele tentou lidar com a situação delicadamente. Ela admitiu ter cometido um erro, e você nem sequer conversa com ela. Você não a deixa explicar, acusou seu sogro severamente. Você é um homem melhor do que isso, Gray. Erro é realmente o que ela chamou? Gray respondeu com uma pitada de ironia. Bem, ela nunca revelou completamente qual foi o erro, mas depois de 7 anos, você não acha que deve algum respeito a ela? Ken Clayton questionou. Ela não compartilhou toda a verdade com você, Ken. Eu não classifico dar a si mesma permissão para dormir com um colega por um fim de semana como um erro. Eu a avisei sobre as consequências, Gray declarou. Ah, não, não. Ela não poderia ter sido tão tola. Ken lamentou. Gray não sentiu necessidade de responder ao que ele tinha certeza que era mais um comentário retórico. Eu realmente sinto muito, Ken disse. Não sei mais o que posso dizer. Não vou mais te incomodar. Gray suspirou quando viu que era Kelly ligando para ele no dia seguinte a ele ter falado com o pai dela. Mais reclamações chegando, ele pensou. Sinto muito pelo meu pai ter ligado, Gray.
Acho que você descobriu que eu não fui exatamente honesto com meus pais. Eu. Esse não é o tipo de coisa que você confessa se não precisa. Nunca pensei que ele ligaria. E nunca pensei que você me deduraria, ela disse suavemente. Eu não denunciei você. Eu disse a verdade, ele disse sem emoção. Sim, ela suspirou. Kelly e seu advogado tentaram adiar o processo de divórcio, mas como Gray havia entrado com o pedido sob a alegação de diferenças irreconciliáveis e eles não tinham filhos, o divórcio foi finalizado em 9 meses. Kelly não conseguia compreender a recusa de Gray em lhe dar outra chance depois do que ela repetidamente se referiu como seu erro. Esse erro foi além de apenas ter intimidade física com outro homem. Kelly, ele declarou uma noite enquanto ela implorava por reconciliação. Você estava emocionalmente envolvida com ele muito antes do ato físico. Você desconsiderou meus sentimentos e me desrespeitou da pior maneira possível. Quando seu amor por mim desapareceu? Kelly segurou as lágrimas. Houve um tempo em que Gray costumava consolá-la quando ela chorava. Agora ele a acusava de tentar manipular seu caminho de volta para seu coração. Eu sei que você ainda me ama, Gray. Por que não podemos tentar consertar as coisas? Eu ainda te amo. É por isso que isso é tão doloroso, Gray respondeu. Mas está claro para mim que seu amor por mim não se compara ao meu por você. Eu nunca teria sequer considerado trair você. Nunca. Mas eu nunca poderia confiar que você não repetiria isso na próxima vez que se sentisse atraída por outro homem. Não haverá outro homem, eu prometo, ela interrompeu apressadamente. Não deveria ter havido um primeiro, Gray resmungou. Você fez votos para mim. Ela sussurrou. Durante o divórcio pendente, Johan e vários outros colegas repetidamente convidaram Kelly para sair, levando-a a ser rotulada como promíscua e se tornar alvo de fofocas no escritório. Isso eventualmente a levou a ser chamada para o RH semanas depois. Não temos uma política contra namoro de funcionários, mas sempre incentivamos a discrição. Quando metade da nossa equipe masculina está discutindo seus fins de semana com Johan Wegman e metade das mulheres está especulando sobre seu próximo parceiro, é problemático. Se os rumores persistirem, podemos precisar realocá-lo. Ouvi dizer que o Maine é lindo nesta época do ano, afirmou o diretor de RH. Apesar de ter sido avisado pelo RH, Johan continuou a perseguir Kelly. Cansada, ela o rejeitou no dia seguinte. Seu marido está se divorciando de você. Nem precisamos sair da cidade no fim de semana. Johan insistiu. Você não consegue entender a indireta? Kelly retrucou. Terminei meu casamento por causa da intimidade medíocre que eu achava que precisava. Medíocre. Eu fui tolo. Agora me deixe em paz, ela exclamou. 2 semanas depois, Kelly concordou em se mudar para um emprego na Carolina do Norte. Quando ela saiu, todos da empresa perceberam que Johan não era tão impressionante quanto pensava. 1 mês depois, Johan voltou para o escritório de Amsterdã. Ela observou enquanto ele vagava pelos corredores do mercado todo sábado de manhã, parecendo perdido sem notá-la ou a qualquer outra pessoa ao redor. Margaret Scanlon, conhecida como Peg pelos amigos, era professora da 5ª série em uma escola primária local. Ela se considerava de aparência mediana, com corpo mediano, acreditando que lhe faltava algo para atrair um homem bonito, presumivelmente solteiro. Aproximando-se de seu aniversário de 30 anos, ela não via perspectivas de deixar sua vida de solteira para trás tão cedo. Peg ponderou como alguém tão atraente quanto ele ainda poderia ser solteiro. Apesar de aparentar estar na faixa dos 30 anos, ele não exalava a típica vibração de jogador. Ele parecia perdido, talvez quebrado. Gray Penner não ostentava aliança na mão esquerda, mas Peg já havia deduzido seu status de solteiro muito antes de olhar para sua mão. O conteúdo do carrinho de compras dele revelava tudo o que ela precisava saber sobre sua situação conjugal. Pop-tarts, pizza congelada, macarrão com queijo, cerveja e carne grelhada. Esses itens dificilmente sugeriam algo além de um status de solteiro, possivelmente divorciado. Peg era frequentemente descrita como modesta. Ela tinha cabelos curtos, ondulados, castanhos claros, grandes olhos castanhos e pele clara, quase pálida.
Com 1,65 metros, seios de tamanho médio, pernas decentes e o que ela acreditava ser sua característica marcante, um traseiro bem torneado, ela se via mais como uma flor de parede em termos de personalidade. Na faculdade, seus amigos a consideravam a companheira perfeita, devido à sua acessibilidade, firmeza e aparência comum. Ela notou o homem casualmente pela primeira vez meses antes. Por razões que ela não conseguia entender, ele permaneceu em seus pensamentos, levando-a a observá-lo mais de perto cerca de 2 meses antes. Embora bem fora do seu caráter, ela pensou em iniciar uma conversa com ele. Se ao menos. Sei que isso pode parecer atrevido, mas eu sou Peg Scanlon. Você estaria interessado em tomar um café comigo? Peg se aventurou algumas semanas depois ao encontrar o homem. Gray deu um passo para trás e observou cuidadosamente a mulher que tinha acabado de confrontá-lo verbalmente. Embora ela não possuísse a beleza impressionante de alguém como Kelly, poucos possuíam, havia uma qualidade intrigante em sua aparência que chamou sua atenção. Havia algo em seu olhar que o compeliu a concordar. Foi a primeira vez em 2 anos que ele olhou para uma mulher com mais do que apenas interesse casual. Claro, acho que seria ótimo, Gray respondeu com entusiasmo. Peg Scanlon parecia transparente, quase como um livro aberto. Ela não tinha muita experiência em encontros em seus 29 anos e nenhuma delas séria. Ela parecia inteligente e bem lida, e Gray ouvia atentamente enquanto ela contava seu passado. Depois que ela terminou de falar, ela se sentou em silêncio, esperando que Gray compartilhasse sua própria história. Observando seus olhos atentamente, ela concluiu que ele estava solteiro devido ao divórcio. A dor refletida em seus olhos era familiar para alguém que havia experimentado uma mágoa profunda. Ela observou sua contemplação, notando sua deliberação sobre o quanto revelar. Por fim, ele revelou quase toda a sua história, e ela ouviu atentamente. Ambos ficaram sentados em silêncio quando ele terminou, seu suspiro sugerindo um peso tirado de seus ombros enquanto ele olhava para ela. Peço desculpas por descarregar tudo isso em você, ele disse, encontrando o olhar dela. Você é a primeira pessoa em quem eu confio completamente. Já me disseram que eu tendo a ter esse efeito nas pessoas. Eu também sou boa com crianças e cachorros, ela respondeu. Gray riu, sentindo-se notavelmente à vontade com esse estranho, lembrando seu conforto com Kelly antes. Antes de se separarem, Gray tinha um encontro marcado para a sexta-feira seguinte à noite. No terceiro encontro, eles se tornaram próximos pela primeira vez. Peg pretendia resistir por mais tempo, mas acabou sucumbindo ao charme de Gray. Apesar de sua abordagem sofisticada, seu comportamento calmo era irresistivelmente atraente para ela. Depois de um jantar delicioso em um restaurante húngaro, Gray convidou Peg para sua casa para um café e licor. No começo, eles estavam apertados no sofá, mas eventualmente Peg se abaixou para beijar Gray. 10 minutos depois, eles estavam no quarto de Gray. Depois disso, Peg murmurou palavras de agradecimento enquanto eles deitavam lado a lado depois. Não se preocupe com isso. Teremos bastante tempo para conversar mais tarde. Quais são seus planos para o futuro? Gray a tranquilizou. Peg forçou um sorriso cansado enquanto ele a beijava com força. 1 ano depois, Peg, que frequentemente desempenhava um papel, finalmente apareceu no palco como a noiva. Como resultado, 2 crianças apareceram em suas vidas. Um menino 2 anos após o casamento, e uma menina 2 anos depois. Ao contrário de seu casamento anterior, Peg permaneceu fiel aos seus votos. Embora Gray permanecesse inconsciente, Kelly internalizou essa lição profundamente. Anos depois de se mudar para Carolina do Norte, ela entrou em um segundo casamento, firmemente devotado por 15 anos até descobrir a infidelidade do marido. Entendendo a dor de Gray em primeira mão, ela rapidamente entrou com um pedido de divórcio. Kelly sempre priorizou sua boa forma, mantendo sua atratividade mesmo quando precisava dos 50. Estar solteira, envelhecendo e sozinha com quase 50 anos a pegou de surpresa. Ela nunca antecipou tal cenário, nem mesmo em seus sonhos mais loucos. Por segundo marido, 1 década mais velho e sem filhos por opção, não tem interesse em começar uma família com ela.
Agora, embora soubesse que havia muitos homens mais jovens ansiosos para ter um filho com ela, nenhum desejava um compromisso duradouro além da mera paternidade. Ela riu para si mesma, um som mais parecido com um latido. Gray desejava 2 filhos, enquanto ela desejava 3. Nesse ponto, seu trio de filhos seria todo adolescente. Eles estariam navegando juntos por funções escolares e reuniões sociais, eventos esportivos, apresentações de bandas, reuniões de pais e professores. Formaturas do ensino médio e da faculdade não demorariam muito para acontecer, seguidas por casamentos e, eventualmente, netos. Todas essas perspectivas desapareceram por uma intimidade insatisfatória. Ela se repreendeu por sua tolice de direito. Com um triste balançar de cabeça, provavelmente não pela primeira vez, ela ponderou se conseguiria se contorcer o suficiente para administrar uma auto-repreensão. Poucos meses depois, do outro lado do país, Gray e Peg Penner estavam sentados no ginásio da escola secundária local com seu filho Reggie, de 15 anos, testemunhando sua filha Phyllis, de 18 anos, receber seu diploma. Peg apertou o braço do marido, e eles trocaram olhares cheios de lágrimas de alegria. Gray se inclinou e deu um rápido beijo nos lábios de sua esposa, provocando um estremecimento de constrangimento adolescente em seu filho. Ah, vamos lá, vocês dois, não aqui, não agora, ele reclamou. Seus pais sorriram para ele, depois um para o outro, trocando um olhar de cumplicidade. Ambos levantaram as sobrancelhas de brincadeira. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!